E agora a gente vai conversar com o deputado estadual Léo Portela, já está sentado aqui na bancada do Central 98. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Carol. Bom dia Paulo, bom dia, Basílio. Bom dia a todos que nos ouvem aí de casa e nos assistem pelo YouTube. Bom, vamos lá. Na verdade, no sábado eu fiz um comentário. Primeiro eu queria descaracterizar o que as redes sociais estão tentando caracterizar, que é um embate entre eu e o Léo Portela. Não, existe um embate entre o jornalista e o deputado por uma crítica feita a uma posição que o deputado adotou no dia da chuva do último sábado, da última sexta-feira, quando a gente repercutia no último sábado. Não tem nenhum embate pessoal nesse sentido, e até para descaracterizar para as redes sociais, porque tentaram fazer aí um Cruzeiro e Atlético, e não tem nada a ver com Cruzeiro e Atlético. Eu sou atleticano, o deputado é cruzeirense, e nós dois seguimos a nossa vida sem nenhuma restrição ao fato de sermos um atleticano e outro cruzeirense, e também porque disseram que eu defendia o prefeito Alexandre Calil em detrimento do deputado Léo Portela. Eu só queria pegar um vídeo do que eu falei do Calil no sábado para dar a exata proporção do que a gente faz aqui, com as críticas, todas elas usadas para refletir o que acontece. Bota lá o vídeo, por favor. Eu vou me atrever a fazer um desafio ao prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Prefeito Alexandre Calil, passado tudo isso, que a gente sabe que terá que ter uma intervenção muito determinada do poder público para mitigar ou recuperar muitos dos estragos que foram feitos aí por conta do homem, a chuva provoca por conta do homem. Passado esse período, vamos apresentar um plano sólido. Vamos nos assentar todos, os editores dos principais veículos de comunicação, o secretariado do prefeito Alexandre Calil. Será que nós temos condição de agora bancar isso? Deixar de fazer populismo, começar a fazer política com seriedade? Será que a gente tem condição de fazer isso, prefeito? Bom, essa foi a minha fala no mesmo dia em que eu falei que não concordava com a atitude do deputado Léo Portela com o vídeo que ele postou, e ontem eu também utilizei aqui o microfone da 98 para dizer que não concordo com a postura de dois vereadores da cidade que tiveram a mesma posição do deputado Léo Portela, o vereador Gabriel Azevedo e o vereador Matheus Simões. Então, na verdade, eu tenho uma linha muito clara de pensamento, que nós estávamos vivendo naquele momento, deputado, o caos na cidade, e criticar o prefeito seria a coisa mais simples do mundo. Era fácil criticar o prefeito naquele momento. Qualquer um que fosse para a rua detonaria a vida do Alexandre Calil com meia dúzia de palavras e um vídeo bem feito. Por isso a minha crítica, por achar inoportuna a sua fala naquele momento. E como o senhor está aqui, terá todo o direito de rebater aquilo que eu falei. Dizendo mais uma vez, considero inoportuna a sua fala, a fala do vereador Gabriel Azevedo, a fala do vereador Matheus Simões, no momento em que a cidade passava por aquele transtorno absoluto. Olha, Paulo, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, é democrático, é importante esse espaço aberto, mas eu não tenho que passar a mão na cabeça de político incompetente. Não tem que passar a mão. Seja no primeiro ano de mandato, no segundo, no terceiro, no quarto ano de mandato. Eu recebo para duas coisas. Uma é fiscalizar o executivo e a outra é fazer leis. Eu tenho que fiscalizar, cobrar, denunciar o tempo inteiro. Eu sou oposição, esse é o meu papel. Fui oposição ao Calil na eleição dele, não votei nele, não pedi voto para ele. Sou oposição a ele e um crítico do trabalho dele em todo o tempo. Eu recebo para isso. E ele também, além de ser prefeito de Belo Horizonte, é empregado do povo. Assim como eu sou empregado do povo. Eu recebo em dia e bem, pago pelo povo. E ele recebe em dia e bem 30 mil reais, mais de 30 mil reais, pago pelo povo para dar resultado. Eu não tenho que ter dó de incompetente. Ele foi incompetente nessa questão das chuvas. Ele não resolveu o problema. Mais de um ano atrás, ele disse assim, eu tenho 1 bilhão em caixa, as obras vão começar. A culpa é minha, do prefeito. Eu sou o culpado por tudo que está acontecendo aqui. A culpa é minha. O sangue das pessoas que morreram estavam nas mãos dele e continuam nas mãos dele. Com 1 bilhão em caixa, ele não apresentou um projeto, Paulo. Um projeto. Eu não estou nem queixando de ele não ter feito a obra, que já é por si só grave. Ele não apresentou projeto de resolução do problema. E não apenas isso, ele acabou com estruturas que eram importantes para a cidade, que ajudavam a mitigar, a diminuir o impacto das chuvas na cidade. Por exemplo, tirou poder das regionais. Ele tirou 10 milhões de cada regional, das 9 regionais de Belo Horizonte, tirou 90 milhões de poder descentralizados das regionais, que a própria regional poderia resolver um problema aqui, colar um impacto imediato ali. O regional tinha caneta na mão para resolver aquele impacto ali. Não, agora tem que ir para a prefeitura.
vai para a mão dele, centralizador, tirou poder das regionais. Isso aí é um impacto grande na cidade. Ele acabou com o GEAR. Vocês sabem o que é o GEAR, gente? O GEAR era um grupo de estudo de área de risco que era comandado pelo Coronel Lucas, a maior autoridade em defesa civil do Brasil, que hoje, graças a Deus, está na defesa civil. O Zema levou ele para a defesa civil e está salvando Belo Horizonte. Calil acabou com isso. O grupo de impacto. Calil, na semana de preparação para o impacto das chuvas, tirou férias e foi para a Argentina gastar no cassino. Dinheiro dele. Não tem nada a ver com isso. Tem direito a tirar férias? Tem direito a tirar férias. Ele é trabalhador, tem direito a tirar férias. Mas, puxa vida, o prefeito de Belo Horizonte, o mínimo que ele tem que saber é que janeiro é um ano complicado da nossa cidade. Ele não pode tirar férias em janeiro, não. É o ônus de ser prefeito. Tira férias em abril, tira férias em maio, tira férias em outubro. Mas em janeiro não. Janeiro é complicado, é terrível, é pesado. Ele tinha que estar aqui, ele viajou, deixou a cidade acéfala. Ele não passou o cargo pro vice-prefeito. O vice-prefeito não assumiu a cidade. Na semana de prevenção, na semana de montar o plano de prevenção, nós estávamos sem prefeito, à mercê de tudo isso que está acontecendo. Não posso passar a mão na cabeça de governante incompetente, seja o período que for. Vamos lá, então. Primeiro, falar sobre atividades federativas e constitucionais. O senhor é um deputado estadual. Sim. A sua atividade federativa e constitucional não lhe permite fiscalizar o executivo municipal. De forma alguma, em momento nenhum. Não lhe permite. Em momento nenhum. O Pacto Federativo diz que quem fiscaliza... Isso é lei, deputado. Não, de forma alguma. Eu sou professor de direito constitucional. Isso é lei e regra. Eu sou professor de direito constitucional. Qualquer cidadão tem direito de fiscalizar. Mas o senhor tem obrigações precípuas da fiscalização do poder público estadual. Uma obrigação precípua. Essa é a sua visão. Agravando a situação, o senhor tem uma mãe que é vereadora, que faz parte da base do apoio do prefeito. Eu sou contra o posicionamento dela, então, sou radicalmente contra o posicionamento pessoal dela. Ela faz parte da base de apoio do prefeito e ela não se manifesta. Então, aí há uma conturbação da eu informação. Sou eu. Tem milhares de vereadores, tem dezenas de vereadores que são da base do prefeito. Sou contra todo o posicionamento deles. Assim como sou contra o posicionamento dela. Isso é o posicionamento pessoal dela. O meu é contrário. Eu sou radicalmente contra. Agora, na fiscalização do Poder Executivo Municipal, estão os vereadores. A eles caberia o papel da denúncia e da fiscalização. De forma alguma. Essa informação não é uma informação exata. Eu tenho aí um limite de legislar. Eu tenho limite de alcance da legislação que eu produzo. Agora, a crítica, a fiscalização, eu posso fazer em qualquer âmbito, assim como qualquer cidadão faz. Não tenho dúvida. Como qualquer cidadão faz, eu posso fazer. Dúvida. E digo mais, eu pago meu imposto caro em Belo Horizonte, meu IPTU caro em Belo Horizonte, meu ISS de advogado caro em Belo Horizonte. Eu pago tudo isso aqui para ver o resultado. Eu não estou recebendo resultado. Mas o senhor não fez a crítica como cidadão, o senhor fez a crítica como deputado. Aonde você identificou? Crítica... Eu falei, eu sou deputado, estou criticando? Não, eu critiquei. O senhor não precisa dizer que o senhor é deputado. Eu não deixo de ser cidadão por ser deputado. O senhor é deputado. O senhor, quando faz a crítica, o senhor é deputado. Não deixe de ser cidadão. E questões fundamentais, por exemplo, como obras necessárias, que seriam aí sim da atividade do deputado estadual, que seriam obras necessárias para que o Estado pudesse contribuir, sob o ponto de vista de uma política metropolitana, nem a Assembleia Legislativa e nem o senhor apresentaram nada. De forma alguma, a Assembleia Legislativa está apresentando um pacote agora denso, depois da porta arrombada. Sério, porque a responsabilidade da regulação urbana não é da Assembleia. A Assembleia não tem caneta para fazer leis de regulação urbana, não tem caneta para executar o orçamento municipal para resolver o problema. Mas o problema do prefeito. Mas o governo do estado, que é a obrigação do senhor fiscalizar, poderia ter sim sido incitado pela Assembleia para que pudesse, através de uma política metropolitana. Desde a queda da barragem é que a Assembleia tem apresentado resultados precisos, resultados imediatos para conter esse tipo de problema, de acidente, de tragédia, de crime. A Assembleia, no primeiro momento que aconteceu lá atrás, a tragédia de Brumadinho, apresentou resultados para leis ambientais concretas. Qual foi a sua visão com relação ao crime de Brumadinho que o senhor acabou de chamar de tragédia? Foi um crime terrível, eu chamei de tragédia geral. Foi o crime de Brumadinho. A Vale, ela sabia do risco daquele problema ali, sabia que vidas estavam em jogo e manteve do jeito que estava. Assim como mantém várias outras barragens pelo estado. A Vale, ela exerce uma atividade em Minas Gerais criminosa. Deputado, falando do seu desempenho como deputado, e aí quando o senhor critica o Executivo Municipal, o senhor faz uma crítica ao desempenho do Executivo Municipal, mas se a gente entrar, por exemplo, no portal de transparência da Assembleia, a gente vê que o seu gabinete é um gabinete que gasta bem, gasta até com uma certa
com um certo tom de exagero se virmos as necessidades de um ser humano, de um cidadão comum em Minas Gerais. Como é que o senhor responde a isso? O senhor está fazendo críticas ao executivo municipal, mas na sua atividade de gestão da prática do seu exercício político, também há alguma coisa para se observar. Eu não sou o que mais gasta, nem sou o que menos gasta. Isso aí precisa ser dito. Eu estou no meio termo dos que gastam X ou gastam Y. Não gastam, usam. E o recurso não é para o custeio de um cidadão, é de uma estrutura, é de um gabinete. Por exemplo, a prefeitura gasta quanto para o funcionamento da prefeitura? Quanto que Calil gasta de gasolina para os carros da prefeitura? O gabinete tem uma estrutura de trabalho. Aí vem alguém e fala, o deputado gastou X, dá para dar a volta na lua. Então o Calil gastou, 5 milhões de gasolina para a frota da prefeitura. Isso aí tudo era para abastecer o carro dele, para o uso pessoal dele? Mas há uma diferença de atividades entre o legislativo e o executivo que devem ser observadas. E também de recurso, de tamanho. Tamanho de recurso aí. Ele tem muito mais recurso. Não tem como comparar. Todos os usos de recurso público do meu gabinete são auditados severamente pela Assembleia Legislativa, que faz isso com um corpo técnico de funcionários de carreira. A Assembleia não paga ao léu qualquer despesa que a gente apresenta, não. Ela audita e se tiver dentro da legalidade, e se for comprovada a legalidade, ela paga. Agora, por exemplo, eu citei aqui exemplo de gasolina. Muita gente me questionou no Twitter, o deputado gasta 3 mil de gasolina por mês, quantos tanques de gasolina? Isso não é um carro particular do deputado, não é manutenção da vida do parlamentar, é o funcionamento de uma estrutura, assim como o Calil não gasta milhões de reais para botar gasolina no carro dele. É um não seria adequado que os deputados, então, no momento desse, aqueles que moram em Belo Horizonte, por exemplo, pudessem destinar uma parte das suas verbas e solicitar, claro, com autorização especial da gestão para que fosse dado, por exemplo, para pessoas que não conseguem agora estar sequer vivendo normalmente? Paulo, seria maravilhoso. E o senhor teria condição de fazer uma proposta como essa? Claro, sem problema nenhum. Eu sou um dos deputados, aliás, desde 2018, antes das eleições, no meu mandato anterior, eu já solicitava isso à Assembleia. Eu apresentei requerimentos para que a Assembleia cortasse o número de deputados em 50%, e que a Assembleia diminuísse os salários em 50%. Eu sou um dos deputados que pede isso. Eu não tenho auxílio moradia, eu não tenho motorista, eu não tenho auxílio livre, auxílio doença, auxílio saúde, eu não uso nada disso. Entendeu? Eu sou radicalmente a favor da diminuição de gastos. Se eu pudesse, se houvesse legalidade em a gente ter acesso ao recurso e destinar para onde a gente quisesse, seria maravilhoso. O seu partido tem vereadores em Belo Horizonte. Quantos vereadores são? Um vereador. Esse vereador do seu partido vai apresentar alguma proposta sólida para que o prefeito, para que a estrutura municipal possa fazer política estrutural para a prevenção dessa questão das chuvas e outras questões que Belo Horizonte precisa? Espero que ele apresente. Qual é a força que o senhor tem para fazer isso na conversa direta com esse vereador? A força de cidadão. O mandato dele, do deputado Irlan Melo, é independente de mim. Ele tem o mandato, a conduta dele, a votação dele, independente de mim. O que eu posso é sugerir, assim como qualquer um da população pode. Passado esse tempo, que críticas o senhor teria que fazer a partir de agora e que críticas são fundamentais para que, ao invés de palavras, nós tenhamos ações para a transformação da realidade, não só de Belo Horizonte, e aí sim uma função do deputado estadual, precípua do deputado estadual, porque nós estamos falando de 121 cidades em estado de calamidade pública no nosso estado. Nós estamos falando em 16 mil pessoas. Mais 16 mil outro dia, o número é muito maior, acho que mais de 50 mil, salvo engano, o boletim da Defesa Civil fala em mais de 50 quase 70 mil mortos. E mais de 50 mil pessoas atingidas. O que é que o senhor, o deputado estadual Léo Portela, fará para que, a partir do momento que volte o seu ano legislativo, o senhor possa lá apresentar propostas estruturais, porque conjunturais a gente já está cansado. Propostas estruturais para mudar a realidade de Minas Gerais nessa questão. Muito além do deputado Léo Portela, a Assembleia se uniu, está apresentando um pacote inteiro de obras. E quando a Assembleia se une e apresenta um pacote, melhor dizendo, de obras, não, de projetos, quando a Assembleia se une e apresenta unida projetos, a tramitação é muito mais rápida, a aprovação é muito mais rápida, a resposta para a sociedade é muito mais rápida. Agora, no início dos trabalhos legislativos, na próxima semana, esse pacote já vai ser apresentado. O presidente Agostinho Patrus já anunciou isso nessa semana, apresentou um por um quais serão as medidas, e uma que eu acho importante, inclusive, é o adiantamento do recebimento das dívidas que o Estado tem com as prefeituras.
é a diminuição do parcelamento da dívida que o Estado tem com a Prefeitura, para que a Prefeitura possa receber recursos emergenciais e já salvar pessoas ali. Então a Assembleia está unida, apresentando um pacote unido. Muito mais que uma resposta pessoal, de um mandato pessoal, nós nos unimos, os 77 deputados, para apresentar um pacote de medidas urgentes e que certamente terão um impacto grande na vida das pessoas. Bom, a gente finaliza o tempo dessa nossa conversa. Gostaria de dizer ao senhor o seguinte: espero que no desenrolar da sua atividade parlamentar, que agora tem aí mais 2 anos ainda de mandato, sempre que houver alguma situação de caos, e falo como cidadão, de caos qualquer que seja ele para a nossa cidade ou para o nosso estado, a primeira atitude seja a transformação e não só a denúncia, porque eu acho que a denúncia ela não constrói na proposição da transformação. O espaço que foi dado ao senhor foi um espaço para responder aquilo que eu falei, e aqui não há nenhum embate pessoal entre Paulo Leite e Léo Portela, há só o esclarecimento das suas posições, e caberá àquele que nos ouve, àquele que nos assiste, tirar suas próprias conclusões. Muito obrigado por ter vindo até aqui, um grande abraço. Obrigado, Paulo, obrigado a todos que nos escutaram em casa, Basílio, Carol, e uma coisa tem que deixar claro: passar a mão na cabeça de político incompetente, eu nunca vou fazer. Gente, só atualizando aqui, são 53.309 afetados pelas chuvas em Minas Gerais, o último balanço aí divulgado pela Defesa Civil, e também que a gente vai fazer nosso papel de cobrança para que a gente tenha essa reflexão, que a gente possa fazer uma pauta propositiva, reflexiva, tanto para mitigar os estragos aí causados na cidade, quanto para evitar que isso aconteça no futuro, né, Paulo? E deixar aqui o espaço aberto ao prefeito Alexandre Calil, se ele quiser rebater qualquer crítica feita a ele, as que eu fiz, as que o deputado fez ou qualquer outra pessoa tenha feito, o espaço está sempre aberto para o prefeito Alexandre Calil. Muito obrigada pela presença, Léo Portela, deputado estadual.